Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e Mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagens, os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós temos convidados especiais, temos Camilo da Silva e também temos João Maçã, que vão nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com Camilo da Silva. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Estou aqui na casa. Cumprimentar também os telespectadores que nos acompanham neste momento e o caro Massango aqui. Esperamos que consigamos satisfazer aquilo que nos traz aqui para este programa. Ilustre, antes de avançarmos para o nosso tema central, qual é o ponto prévio que nos traz no dia de hoje? Bom, eu trago dois pontos prévios. Um é a questão da EDM, que ontem vi todo mundo alvoroço. Passei pela eletricidade, uma fila infindável que dava a volta até Amiga Cabral, e eu pedia, eu depois vi um comunicado da EDM a dizer que a situação estava regularizada na questão de compra da recarga do Credilec, e acabamos, enquanto o comunicado estava no ar, o problema prevalecia até eu sair da EDM por volta das 19 horas, e o problema prevalecia. Então, não faz sentido uma empresa monopolista a cobrar o preço que cobra aqueles que, pronto, a todos nós, porque a energia é um uso vital, continuo com esse tipo de problemas de recarga, porque maioritariamente as pessoas que vivem digamos, tem um nível médio baixo, recarregam constantemente o Credilec. Isso quer dizer que compram recargas em função da disponibilidade financeira do momento. Se é recarga de 20, se é de 50, se é de 100, não sei como é que a coisa é feita. E quando deparamos com este tipo de problemas, as pessoas ficam às escuras. Então, o fim de semana foi exatamente isto que aconteceu. As pessoas ficaram às escuras porque a EDM não tinha capacidade de responder a esta questão da recarga dos credilecs da população. E pedíamos que a EDM não voltasse a cometer esse, ou encontrasse uma outra solução para que as pessoas não encontrassem este tipo de constrangimentos, principalmente ao fim de semana em que todos estão em casa, não é? Em família, e acima de tudo estão diante, acho que até a privação é de estar diante da televisão, acompanhar aquilo que os diversos canais televisivos nos proporcionam. O segundo tema é em função de um problema que se já arrasta há muito tempo, e o Conselho Municipal não consegue trazer, digamos, uma solução rápida. Quer dizer, já prometeu há 4 anos e neste momento nem 50% está realizado. Eu falo das pessoas que estão propensas a ser reassentadas. A questão da lixeira do Leno, não é? As pessoas que viviam ali na zona da lixeira do Leno, e que o Conselho Municipal encontrou uma solução em que numa primeira fase alugou, mandou ou pediu para as pessoas procurarem casas para arrendar, e que o Conselho Municipal ia prontamente responder a esta questão do aluguer, e há pessoas que estão com falta. Quando chega a altura do pagamento, encontra esse constrangimento de falta de verbas para o devido arrendamento. E depois é a questão das casas que já foram prometidas em 1 ano, que as pessoas todas estariam reassentadas, e até hoje já vão 3 anos, quase 4, né? E as pessoas não estão reassentadas. Então, eu acho que o Conselho Municipal tinha que ser célere neste assunto, primeiro, e depois, acima de tudo, tinha que comunicar com as pessoas. Isso é que é importante.
As pessoas têm que ter uma satisfação, tanto na questão do aluguer como na questão do reassentamento. E as pessoas não têm informação. Eu pedia também ao Conselho Municipal que fizesse esta comunicação. Obrigado, ilustre Camilo da Silva. Passo agora para o ilustre João Mação. Doutor, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Também pode colocar o seu ponto prévio. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, saudar o meu colega do painel, o doutor Camilo. Saudar em si nosso moderador Mor. E também saudar a equipe que realiza este programa. E, em último lugar, os telespectadores que são os donos deste programa, usando todas as plataformas existentes para, de facto, deliciar o debate que nós vamos aqui proporcionar. Olha, o meu ponto prévio de hoje, eu escolhi um assunto da temática social, os transportes. Também queria recordar à opinião pública que nós já acompanhamos há bem pouco tempo na Assembleia da República o governo de Moçambique apresentando aquilo que são os focos de cada área da intervenção, digamos, do governo ao longo exatamente deste. Eu estou muito preocupado, caros telespectadores, caros colegas, o dilema dos transportes em Moçambique. O dilema dos transportes em Moçambique. É verdade que este assunto não terá solução daqui para aqui, porque o governo de Moçambique praticamente não tem solução. Relegou este assunto ou passou este assunto para os privados, mas que os privados também não conseguem responder às expectativas para poder responder exatamente nesta área dos transportes. Há uma anarquia total das pessoas que saem de casa, vão ao encontro de chapas. A falta de respeito que nós assistimos é protagonizado, primeiro, pelos cobradores dos chapas, segundo, pelos os chamados angariadores de passageiros. No nosso país, Moçambique, não há respeito quem paga dinheiro. O passageiro, independentemente de ser pouco ou muito o valor da rota, nós acho que deveríamos entrar num contexto em que nós temos que respeitar aquela pessoa. Mas eu vejo que as pessoas estão sendo marginalizadas daquilo que nós estamos a assistir nas terminais. Olha, para conhecer o problema do seu povo, e nós que somos comentadores, nós temos que ir ao terreno. Eu venho via T3 para chegar aqui na televisão. Eu, quando chego na T3, estava lá um carro, Museu T3. Vejo as pessoas interditas de entrar. O cobrador do carro não aceitou que eu entrasse lá. Eu até trazia dinheiro nas mãos. Por quê? Porque nós encontramos aquele cenário de entrevistas. Para onde é que você vai? Por que nós perguntamos às pessoas para onde é que vão? Porque nós temos a faixa que está ali estabelecida pela FEMATRO ou pelas associações, que alguém não precisa de perguntar. Este é um dilema que o governo de Moçambique, o município, os municípios não estão de facto a conseguir resolver este assunto dos encurtamentos, e independentemente desta vontade que os chapas vão impondo por cada subida dos transportes. Eu gostava de trazer, porque isto cansou a todos nós, não é? Cansou a todos nós. Veja só uma coisa que acontece. Quando eu saio, as pessoas até rebelaram com o cobrador, pela forma como ele fez. Mas eu disse, não há problemas. Eu vou apanhar outro carro e de repente vinha uma chibomba e eu entrei. Não é em direção ao programa.
nós queremos falar dos transportes. Os transportes de forma geral. Não é só no contexto dos semicoletivos. Nós estamos a falar dos transportes porque a vida de um país resume-se exatamente na mobilidade. As pessoas saem de um ponto para outro. Então, nós nos encontramos e quando olhamos aquilo que são os informes do governo e quando nós chegamos aqui na área dos transportes, são duas coisas que casam. É a questão da rede viária. Nós não temos estradas. Segundo, não temos transportes. Não temos viaturas que possam, de facto, responder à demanda. Então, eu gostava, meu irmão, de trazer este ponto para refletir e olhar o sofrimento que os moçambicanos levam de cada dia, mas esperando que um dia Deus, o Criador deste mundo, nos dê os verdadeiros governantes, aqueles que vão ter o sentimento com o povo, porque o verdadeiro governante é aquele que sente, é aquele que vive a realidade do povo. Não basta sentar naquela cadeira do ouro, mas em algumas ocasiões você tem que sair lá fora para ver como é que o povo vive, porque num Estado de regime e de direito democrático, quem decide a vida daqueles que governam é o povo. O povo exerce de facto a soberania e nós queremos a resposta exatamente nisto. A semelhança daquilo que o colega aqui colocou, é um dilema que o país vive, mas que nós precisamos dar a resposta exatamente nisto. Muito obrigado. Obrigado, ilustre João Massango. Obrigado, Dr. Camilo da Silva. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Obrigado, Oliveira Antônio. Obrigado, Luiz Pedro da Silva. Obrigado, Bruno Muyanga. Partilhem o nosso programa de hoje. Também pode deixar os vossos comentários relativamente ao tema central de hoje. Ilustres, o nosso tema de hoje é casos de fraude no processo de recenseamento eleitoral. Começo com Camilo da Silva. Ilustre, como avalia o processo de recenseamento eleitoral de 2023? Bom, eu podia fazer uma avaliação da questão do recenseamento se o CNE nos desse relatórios periódicos da situação de como o processo está a decorrer. Tudo o que nós sabemos que está a acontecer, vou falar de mal, porque de bem a gente não sabe, mas aquilo que as anomalias que vão sendo detectadas, a gente sabe através das redes sociais. A única vez que o porta-voz da CNE veio falar foi em função da questão daquele concurso, quer dizer, nem foi concurso, foi uma adjudicação direta de aluguer de viaturas em Pemba. E aproveitou-se para falar desses processos, já quando da ida do diretor-geral para, se não me engano, foi para Zambésia, que foi o primeiro local de anomalias que a gente vem acompanhando ao longo do país. Agora, o que nós temos que efetivamente fazer, entanto como cidadãos e aqueles que pautam por um patriotismo, por um dever de cidadania, é sermos, diante destes factos que vêm sendo relatados, é sermos cada vez mais vigilantes, porque este tipo digamos, de comportamento não é digno daquilo pelo qual as pessoas foram mandatadas. É o que eu digo sempre em todos os programas. Nós somos emprestados a exercer aquilo que é o nosso know-how para aquilo que eu vou chamar de dever público, não é? E neste quesito, todos esses são oficiais, né? Desde os oficiais até aqueles que são os fiscais, são pessoas chamadas para esta questão do dever cívico, para esta questão de transparência, para esta questão de servir ao povo. Quando nós cometemos este tipo de situações que vêm acompanhando, são pessoas que não estão comprometidas com aquilo pelo qual foram incumbidas, não é? Entanto, como tarefa. Não é? E o STA e a CNE, diante destas situações, deviam, em algum momento, vir ao público dar alguma satisfação
porque a CNE está em todo o país e tem delegações em todas as províncias, todos os distritos e abrangentes a localidades. Então, diante disto, a CNE tem que fazer uma investigação, fazer um inquérito para poder perceber o que está a acontecer efetivamente e trazer algum resultado para nós. Porque isto não compromete só ou não cria questionamentos a B ou C, cria um questionamento a nós todos. Então é este tipo de questionamentos que devem ser sanados, por isso é que existem estas instituições, tanto a CNE como o STAI. É para fazer com que este processo, que é o processo primeiro, seja transparente e não crie, em algum momento, uma pulga atrás da orelha, em que a oposição em primeiro lugar e depois toda a população começa a questionar em função disso. E o primeiro acusado quem que é? É o partido que está no poder, que anda a perpetuar este tipo de coisas. Então, nós, tanto como cidadãos, temos que ser os primeiros vigilantes. Começa no bairro, não é? Já percebi que também existem problemas nos quarteirões. Então, vamos denunciar este tipo de atitudes, deste ato, vamos firmar, vamos chamar a responsabilidade, nem que a responsabilidade seja a nível de cabeça do STAI, vamos pôr cabeças a rolar. Isso não custa. São coisas que nós temos que pôr em prática, porque senão acaba por ser uma normalidade. E nós queremos acabar com isto. Então, para mim, este tipo de anomalias, sem querer estar, eu não gosto muito de entrar para o campo da especulação, porque se eu tivesse alguma informação das instituições de tutela, se calhar eu podia vir sustentar a motivação destes tipos de atitude, porque pelo que eu vejo, ora, porque não tem energia, não sei aonde, então removeram os mobiles para a casa de não sei quem, ou porque não há segurança, então temos que guardar, não sei, quer dizer, estamos aqui a ouvir justificações que não cabem na cabeça de ninguém. Então, quem é que tem que trazer uma justificação plausível são as instituições de tutela. Então, eu acho que neste momento o STAI tem que comunicar mais, e principalmente nos locais de problemas, tem que haver uma comunicação atempada, no timing, acontecer, porque a gente recebe, acredito que todos os membros do STAI, inclusive até o diretor, têm acesso às informações que nós vamos recebendo via redes sociais. Então, se acontece alguma coisa, hoje a tecnologia faz-nos chegar até onde a gente não possa imaginar. Então, podemos resolver e trazer uma justificação, trazer efetivamente a verdade do que está acontecendo naquele local. Uma chamada telefónica, uma mensagem, não sei, mas eu acho que temos capacidade de trazer respostas para qualquer coisa que está a acontecer no sítio mais recôndito deste país. Então, é mais uma chamada de atenção ao STAI para ver se consegue, pelo menos, comunicar conosco, em vez de nós continuarmos aqui a especular em torno destes assuntos. Obrigado, ilustre Camilo. Passo agora para o Dr. Massango. Ilustre, qual é o seu posicionamento em torno do recenseamento eleitoral de 2023? Olha, caro moderador, eu avalio o tema de hoje em dois momentos. Não é? Eu estava vendo ali casos de fraudes no processo de recenseamento e eleitoral. Até que certo ponto nós levantamos a palavra fraude. É quando, num determinado processo, nós notamos as irregularidades no meio destas. E eu, quando digo o seguinte, eu preciso fazer a avaliação em dois momentos. Primeiro, eu entro no momento em que os órgãos eleitorais convocavam essas eleições. O Presidente da República convocava as eleições, não é, de 11 de outubro, e de seguida a entrada em vigor, digamos, dos órgãos eleitorais e depois a calendarização do processo eleitoral, partindo
da fixação dos órgãos ao nível da província, distrito, cidade, e também não é o início do arranque do recenseamento eleitoral. Importa dizer que este recenseamento começou com o recenseamento piloto. Qual é a essência do recenseamento piloto? O recenseamento piloto visava exatamente apurar a veracidade do funcionamento das máquinas, dos mobiles, não é? E a partir daí nós entraríamos num campo em que poderíamos dizer, sim senhora, o recenseamento eleitoral, segundo a primeira experiência que foi trazida, vai de facto trazer o impacto positivo. Porque quando eu digo isso, olho e vejo ao mesmo tempo aquilo que está a acontecer, as avarias constantes dos mobiles. A morosidade do próprio recenseamento, porque um mobile, se calhar, não consegue por dia atingir a meta. É o seguinte, o recenseamento, caro jornalista, começa às 8 e termina às 16. Nós vamos no tempo da contabilização. Estamos a falar das 8 às 16, são 480 minutos. Vamos dividir o tempo em que alguém vai lá recensear. O tempo de recenseamento varia de 5 a 7 minutos por pessoa, de 5 a 7 minutos. Pegando os 480 minutos, estamos a falar por dia. Um centro de recenseamento pode recensear até 96 pessoas. Não é? Mas não é exatamente aquilo que nós estamos a notar. Não é aquilo que nós estamos a notar no terreno. Muitas das vezes nós encontramos cenários ou situações em que as pessoas estão lá no terreno. Outros dizem que estão no segundo dia. Outros estão a fazer o terceiro dia. E essas pessoas não estão lá a recensear. Olha, um indivíduo sereno que vai num determinado processo por 3 dias, essa pessoa desiste. O outro grave problema que nós estamos a notar é o facto de alguém recensear. E no mesmo dia não tem acesso ao cartão de eleitor. Tem o cartão de eleitor 2 ou 3 dias depois. Eu sou um exemplo concreto disto. No domingo, eu estava na Brigada 108, no município da Matola. Não importa o lugar, mas a Brigada é 108. Eu fui ver lá um montão de cartões de eleitor. O que é que isso significa, sobretudo para os partidos políticos? O que é que isso significa para as pessoas que estão a fazer a fiscalização do próprio processo? Começa, de facto, a entrar este bicho daquele nome que está ali, a iminência da fraude. Por quê? Porque nós não estamos a ver aquilo que é a regra deontológica do processo eleitoral, que é eleições livres, justas e transparentes. Por outro lado, quando nós falamos desta primeira fase do censo piloto, há um outro valor acrescentado, a questão do domínios das TICs, as tecnologias de comunicação e informação. A pergunta que eu faço a qualquer cidadão, será que não há domínio das pessoas que estão em frente exatamente deste processo para esta questão da lentidão do próprio processo? Não há domínio. A outra coisa, se nós temos as universidades que formam estudantes, licenciam estudantes na área da informática, por que nós não vamos lá buscar? E depois temos um outro, que este é o mais gravoso. Toda esta epopeia do recenseamento eleitoral tinha razão de ser, porque o recenseamento eleitoral, na minha ótica, é o chamamento do povo para exercer o seu direito de cidadania. O recenseamento que nós estamos a ter em Moçambique tornou-se um alvo de medo. As pessoas têm medo do recenseamento porque há clivagens políticas. Há acusação. Há quem que acusa aquele. Este acusa aquele, o outro acusa aquele. Os partidos políticos acusam de forma mutuamente. Isso não ajuda para aquilo que nós queremos alcançar. Não é? Até ontem, os órgãos eleitorais já tinham
recenseado em todo o país, cerca de 31%. Estamos a falar de mais ou menos 3 milhões e alguma coisa num universo de 9 milhões de eleitores a serem recenseados. Se as máquinas estivessem a funcionar plenamente, nós estaríamos hoje a falar de mais ou menos 50%, olhando o período de cada mobile no contexto da sua produção. Um outro grave problema: mobiles em casa dos chefes de quarteirões, mobiles em casa dos chefes, dos secretários dos bairros, mobiles apanhados nas residências dos secretários. Tudo isto não credibiliza, descredibiliza o processo eleitoral. Daí que, quando o processo começa desta natureza, o meu colega do painel dizia uma coisa muito interessante, que eu até posso roubar o pensamento dele. Os órgãos eleitorais têm um papel bastante importante em aparecer. Eu até disse publicamente, se nós temos toda esta celauma, esta desconfiança toda, e algumas vozes da sociedade até pensavam em paralisar o processo, por que nós não paramos 5 dias, 2 dias, para a gente podermos resolver várias anomalias que de facto estão a acontecer? Então tudo isto aqui, no fim do dia, ou no final do processo, aquela palavra da fraude vai ser sustentável, vai ser dito de forma tão clarividente. Por quê? Porque nós não conseguimos, em primeiro lugar, resolver aquilo que... Olha, eu quando vejo o recebimento eleitoral e avalio exatamente o impacto negativo daquilo que está a acontecer, me remete a um pensamento, caro moderador, que não era exatamente esse estágio da democracia que nós de facto queríamos, mas nós estamos a olhar um processo que está num rol de várias irregularidades, e que essas irregularidades são elas que vão ser de facto o vetor. E a outra coisa no meio disto é vermos as pessoas a começar a perder desejo de ir no recenseamento. Se a pessoa vai 3 dias, e as pessoas dizem o seguinte, eles estão a fazer de propósito para nós não podemos participar. Ali, na Pipine, na província de Nampula, registrou-se um caso antes de ontem, de um mobile que foi encontrado na casa do chefe da localidade. Não é? E isso levantou um barulho, que até tenho as imagens que eu não preciso de apresentar, e o diretor provincial do STAI ao nível da província de Maputo a pedir que não podia se chamar a imprensa, porque esse assunto poderia, de facto, podia conseguir se digerir para que não criasse, de facto, problema. São esses problemas que acontecem. A outra coisa é o recenseamento fora das áreas autarquizadas. É verdade, os órgãos eleitorais colocaram um mapa de onde que poderiam, de facto, recensear, mas eu sou da opinião, concordando com aquilo que nós estamos, de facto, a olhar, que do jeito como é que o processo está a correr, de facto, não fica, mancha aquilo que são os ditames do próprio processo eleitoral, porque o que nós queríamos era estarmos aqui, você perguntar e eu dizer o seguinte: moçambicanos vão todos em massas, vão todos recensear, vão todos, ninguém de facto deve ficar em casa. E esta, para mim, vai servir como uma palavra de ordem, que independentemente de tudo, vamos todos de facto recensear, porque o direito cívico e a justiça de um povo, na minha ótica, é só nas eleições. Obrigado, ilustre João Mação. Passo agora para Dr. Camilo. Doutor, casos de suspensão das operações por avarias e falta de materiais e também maior número de eleitores que não recebe cartão por avaria das impressoras. Qual a sua leitura em torno disso? E nos bastidores há um comentário segundo a qual tudo o que está acontecendo nesse processo de recenseamento eleitoral é mesmo para cansar as pessoas, para garantir a vitória do partido Frelimo. O que é que pensa em torno disso? Bom, eu sou um crítico mesmo. É assim, nós estamos neste processo de recenseamento desde o ano de 93. E não faz sentido que uma instituição como o STAI, que nasceu nessas alturas, STAI e CNE, cometam
erros de logística, não é, desta natureza. Essas máquinas todas que nós, que o STAI vai adquirindo, que o CNE vai adquirindo, não deviam trazer esse tipo de problemas, porque nós partimos para a evolução, nunca para a regressão, né? Mas o que estas instituições nos levam a um estágio de regressão. Quer dizer, nós, em vez de pautarmos, e acima de tudo, neste mundo de tecnologia avançada, não fazia sentido pagar os montantes que pagamos para estes instrumentos que criam tantos problemas nesta questão do recenseamento, desde aquilo que é a captação. Nós estamos a perceber que há pessoas que que a fotografia não consegue ser captada. Eu, por exemplo, pediram-me para tirar os óculos, porque com os óculos, acredito, depois é que vinha saber, porque eles estavam ali 5 minutos a tentar tirar a fotografia e depois pediram para tirar os óculos. Eu não sabia porquê, nem questionei. Tirei os óculos, o meu cartão de leitor está sem óculos, mas depois, com o andar do tempo, vi um comentário do Tomás Viana Mário no Facebook a dizer que com óculos aquelas máquinas não captam. Então, o que nós estamos aqui a tentar fazer, entanto como instituição? Como é que é feito o procurement? Porque se este procurement fosse público, se calhar não gerava tanto questionamento. Estas máquinas são novas, são máquinas já que já não têm uso nenhum. Não percebo porque que estas máquinas criam tantos problemas, porque se fosse problema de uma ou duas máquinas é normal. Agora, a nível nacional, é complicado. Então, esta questão da logística e do procurement do STAI e da CNE deixa em causa aquilo que é a própria instituição. Por isso é que levanta este tipo de questionamento. Quando as pessoas fazem abordagem, entram no campo da especulação, que afinal de contas isto é feito propositadamente para atingir algum objetivo, etc. Bom, vou voltar a pedir aqui ao STAI e à CNE para poderem responder este tipo de questão, porque eu, Camilo, não tenho como responder este tipo de questão. Por que estas máquinas não estão a funcionar? Por que estas máquinas... Aliás, se o STAI ia pôr os centros de recenseamento em todo o país, não garante segurança das máquinas, por que as máquinas têm que serem guardadas em casa do chefe de quarteirão, ou em casa do secretário do bairro ou da localidade? Por que não vão pôr numa esquadra? Por exemplo, acredito que em todo o país temos esquadras. E por mais que digam que a esquadra também pode, mas a esquadra é o sítio que pelo menos nós temos a segurança de que quando temos algum problema recorremos à esquadra, não é? Então podemos levar estes mobiles, se não há segurança nos sítios pelo qual estão os centros de recenseamento, podemos levar estes mobiles para as esquadras, para não criar este tipo de questionamentos. Agora, eu acho que nós, em cada em cada ponto do nosso bairro, do nosso quarteirão, nós podemos ser mais vigilantes e pressionar a estes fiscais a não cometerem este tipo digamos, eu não ia chamar de fraude, mas eu acho que são infrações, porque a fraude é só o processo eleitoral, mas estas infrações podem nos levar à fraude. Então é isto que nós que queremos combater, é que a gente não chegue, não atinja a fraude. Então vamos combater enquanto é cedo este processo. Eu acho que ainda há tempo, nem que se for para recomeçar este processo, eu acho que sim, vamos recomeçar este processo e tentar ao máximo não criar questionamentos a quem não faz parte do sistema ou aquele que tem alguma dúvida. Então eu acho que os maiores visados neste coisa são primeiro aqueles que tiveram
a instrução de levar este processo avante diante daquilo que é o lema do CNE de STAI, que é a questão de transparência, não é? Acima de tudo, transparência. É isto que todo mundo está a pedir, é transparência, e que a gente seja mais célere, não é? E se houver algum problema, que seja comunicado às pessoas daquela zona, daquela comunidade, o problema que existe. As pessoas não podem especular. O que está acontecendo neste momento é especulação. O Massango estava a trazer aqui uma série de irregularidades. Sim, existem irregularidades em que as pessoas vão lá, coletam, por exemplo, né, as pessoas vão para lá, coletam os seus dados e não lhes entregam o cartão de recenseamento. A pessoa tem que vir no dia seguinte para vir buscar o cartão de recenseamento. Qual é o tempo que a pessoa tem de perder 2, 3 dias para ir ao centro de recenseamento? Isto não cria cansaço. É que as pessoas vivem o dia a dia, têm as suas tarefas diárias, sobrevivem. Pessoas que estão no mercado a vender, sair 1 hora, 2 horas do mercado é um problema. Então, são coisas que é a vivência da própria população, que nós temos que ter em conta. Porque uns vão para a escola e não têm tempo de voltar no dia seguinte. Não existe esse espaço. As pessoas arranjam espaço para ir recensear. Vamos ser céleres, vamos entregar os cartões de recenseamento às pessoas, para que as pessoas não tenham que ir 2, 3 dias. O meu caso, por exemplo, eu fui lá e disseram que eu tenho que ir lá dia 5 ou dia 6, mas não me explicaram porquê. Disseram que eu tenho que ir lá só com o meu cartão no dia 5, dia 6. Para que eu tenho que voltar? Eu estou recenseado. Por que eu tenho que voltar dia 5, dia 6? Não me explicam. CNN não vem trazer essa informação. Até eu que estou aqui na cidade. Imagina pessoas que estão em situações de que não podem voltar ao centro de recenseamento. Então, é isto que nós temos que ter em conta, que as pessoas acabam por se cansar ou não vão outra vez ao centro de recenseamento, como disse o Massango, porque não têm efetivamente o tempo de voltarem lá. Então, nós temos que acabar com isto dentro daquilo que é o horário normal que foi estipulado pela instituição CNE e STAI, fazer com que as pessoas tenham tudo o que estiver a dispor para poder se recensear. De outra forma, vamos ter incongruências, não vamos atingir as metas que foram traçadas para recensear diariamente. Então, não é preciso, acredito que os 96 membros ou recenseados que o Massango falou, se calhar não precisamos de ter os 90, mas que a gente atinja os 50 recenseados por dia. Já é um número satisfatório. Agora, nós estarmos aqui e haver mesas que conseguem só recensear 3 ou 4 e outras 40, quer dizer, não existe uma explicação plausível para isto. É lógico que acabamos por incorrer, e principalmente quem sofre no meio disto tudo é o partido no poder, porque a acusação vai direto para ela. As instituições acabam por começar a ser conotadas com o sistema. E nós temos pessoas que são metidas nessas instituições para cumprir este dever, para emprestar o seu know-how a essas instituições, para que as coisas corram de forma, digamos, primeiro organizadas, depois céleres, com a maior transparência possível. No fim de contas, muito antes do processo começar a acabar, já temos um número infinito de irregularidades. Quer dizer, são coisas que nós temos que combater. E acredito que este programa, através, quando traz este tema, efetivamente, é mesmo para acabarmos com esse tipo de irregularidades. Obrigado, ilustre Camilo da Silva. Passo agora para ilustre Massango. Temos aqui, ilustre Massango, um comentário de um telespectador. A Moisés diz o seguinte: o partido no poder se aproveita de tudo para fazer as suas manobras para ganhar a força. Qual é a sua leitura em torno disso? Será que... Eu concordo com a visão da forma
E independentemente da defesa da honra, não é, do colega do painel, em suma, nós temos que acusar de facto quem está de facto a governar, porque lá no bairro nós temos o secretário do bairro. O secretário do bairro serve o partido no poder. Nós temos o chefe do quarteirão. O chefe do quarteirão serve o partido no poder. E aqui o centro das irregularidades exatamente deste processo e cada um tem de facto a sua forma de ver. Olha, um dado muito interessante que me despertou a atenção na intervenção do colega, e eu disse isso na primeira minha intervenção, é quando eu citei exatamente esta questão do processo piloto, que visava exatamente apurar a fiabilidade das máquinas, mas que, por outro lado, vamos cá refletir, todos, você que está aí a assistir, Moçambique é um país de boladas. Significa que os órgãos eleitorais fizeram bolada nas máquinas. Estas máquinas, estes mobiles, é fruto de uma bolada. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos detetado, os órgãos eleitorais tivessem detetado que essas máquinas trariam um problema, nós não estaríamos hoje a discutir as irregularidades do processo eleitoral. Da mesma natureza, fomos nós que fizemos barulho quando o STAI provincial de Pemba fez a adjudicação direta para aluguer de 21 viaturas por 88 milhões. E eu disse na altura, onde está o Tribunal Administrativo? Onde está o Tribunal Administrativo? O Tribunal Administrativo fez uma ação. Tentou uma ação. E a coisa resultou. E hoje tivemos o privilégio de vermos o Ministro das Finanças que veio publicamente de que não, o assunto foi parado. Foi parado porque nós fizemos barulho. É a mesmíssima coisa que está a acontecer. Estes mobiles, numa era digital como esta, numa era tecnológica em que tudo o que nós estamos a fazer é com tecnologias de comunicação e de informação e comunicação, nós não teríamos esses problemas. E eu pergunto, onde é que foram buscar essas máquinas? Onde é que foram buscar essas máquinas? Esta é a pergunta que nós queremos saber dos órgãos eleitorais. E dois, há desprezo neste país. Nós, como cidadãos, como povo, e o próprio governo, e aqueles que organizam, deveriam estar a honrar. Deveriam estar a honrar o financiamento. Nós sabemos que alguém financiou este processo, o Banco Mundial. Então nós não estamos a honrar o financiamento. Nós não estamos a honrar o financiamento. Pelo contrário, estamos a criar fossos dentro do próprio processo. Como é que um país não é que está a organizar um processo? Porque eu quando falo exatamente dos números, mesmo sendo 50 por cada posto de receamento, nós temos que multiplicar vezes o número dos postos de receamento ao nível nacional, vezes dias, vezes os dias que o processo ocorre. Então nós teríamos de facto os números. Significa que houve aqui uma bolada. Uma bolada da aquisição exatamente desses mobiles, porque um dado muito interessante, quando o recenseamento eleitoral começa em Moçambique, houve questionamento do povo. Afinal, o governo de Moçambique tem capacidade de fazer bilhete para nós todos. Porque o infografismo do bilhete é o mesmo do cartão do eleitor, é o mesmo da carta de condução. Mas porque o receamento eleitoral trata-se de um assunto que é de interesse, não é, para a legitimação de um governo. Então, nós nos encontramos, houve de facto. Aqui tem que haver a questão da responsabilização. Essa irregularidade tem a ver com essas questões da própria população, do próprio povo? Não, as irregularidades, para mim, em primeiro lugar, são as máquinas. As máquinas estão a trazer este problema. Então, nós temos que responsabilizar. Sinceramente falando, está na hora de nós responsabilizarmos os órgãos da administração eleitoral. O Estado ou o Tribunal. Se nós estivéssemos num Estado onde as pessoas observam o que está de facto está a acontecer em torno deste processo, a PGR já deveria estar a entrar para nós podermos averiguar a proveniência. Mas desculpa, Mação,
A PGR não pode, digamos, intervir diretamente, como tu estás aqui a tentar dizer, porque a PGR não tem uma polícia. Para a PGR intervir, depende de uma polícia. Concordo. E essa polícia não está sob a umbrella da PGR. A PGR tem que solicitar. Eu estou a falar da Cernic, neste caso. Não é? Então, tu falaste muito, o teu discurso, desculpa ter te interrompido, mas sem problemas. O teu discurso estava muito bom até chegar a este ponto da PGR, porque mesmo a questão do Tribunal Administrativo, o Tribunal Administrativo não tem ferramentas para fazer uma intervenção direta. O que o Tribunal Administrativo faz? Identifica a irregularidade e submete à PGR. A PGR, por sua vez, tem que levar este processo à investigação. Como é que tu vais pedir uma instituição que tu não tens a umbrella sobre ela, fazer uma investigação? Este processo vai ser... O que vai acontecer no meio entre mandares uma polícia que tu não tens domínio, fazer uma investigação, e qual é o resultado que esta polícia vai trazer para ti se encontrar alguma barreira, como a gente sabe, e foi muito bem dita pela nossa PGR no Parlamento, é que uma das instituições que tem maior índice de corrupção é a própria Cernic. Mas reconhece as irregularidades. Desde o primeiro minuto deste programa. Então, se nós estivéssemos num verdadeiro Estado de direito democrático, onde há respeito pelos órgãos da soberania, pelos aqueles que trabalham pela justiça, porque nós sabemos, hoje em dia no nosso país, temos a polícia faz toda a execução, até condena, não é? Mas se nós estivéssemos num verdadeiro Estado, qual é a ação da polícia? A polícia é prender, não é? Depois entrega aqui a PGR para investigar e depois tem os tribunais para poderem condenar. Nós estamos a falar de uma irregularidade, Camilo, que nós não podemos olhar as coisas assim. Eu até concordo plenamente consigo. E depois ainda mas tens mais, um dado interessante. O Tribunal Administrativo, neste caso das viaturas, entrou. Sabias disso? Sim, mas é que eu estou a explicar. Do que ela detectou uma irregularidade. Mas em outros países em que há separação de poderes, o Tribunal Administrativo tem o poder de parar com o processo e depois submeter à investigação. Neste caso, o Tribunal Administrativo de Moçambique não tem esse poder. Quem manda parar o processo é a PGR. E PGR? É por essa razão que nós estamos a falar de PGR. Então, é por essa razão que nós estamos a dizer PGR tem que agir. Exatamente. Juntos. Porque nós estamos a falar de mobiles. Olha, a situação de mobile é um assunto bastante sério, Camilo. Percebe isso, colega do painel. É um assunto sério. Houve aqui boladas. Ou não houve? Mas eu não falei de procurement aqui. Falei ou não falei de procurement? Concordo. Falei de procurement. Nós temos que saber o critério de procurement. Sim. Porque o que está a acontecer é que nós estamos a trazer máquinas obsoletas. Pelo processo como a coisa está a acontecer. Estou a perceber que as máquinas são obsoletas. Se conseguem trazer problema, não fazem leitura devidamente, são obsoletas. Então nós temos que ter a verdade do processo do procurement. Como é que estas máquinas foram adquiridas? Pelos anos de existência destas instituições, TAI e CNN, nós já não devemos ter esse tipo de problemas básicos. Boladas. São boladas para manchar um processo. Essas máquinas foram trazidas de propósito. É por essa razão que nós estamos a ter todos esses problemas aqui. E eu quero concordar com ele quando fala de procurement. E essas máquinas foram trazidas. Então, é preciso a gente responsabilizar. Porque sabe onde está o problema, Massango, com o moderador? Está a colocar em causa a vida, a soberania. O processo eleitoral em Moçambique, ele tem conhecimento, todos nós sabemos, mal implementado, é o vetor do conflito para todo o tempo. Será que Moçambique vai viver toda a sua vida nós em conflitos por causa dos processos eleitorais? Então alguma coisa não está bem aqui. Alguma coisa não está bem aqui. E nós temos que corrigir exatamente isto aqui. Para quê? Para que nós tenhamos as tais eleições livres, justas e transparentes. Porque me parece ser hábito. Como é que não vai acreditar que as pessoas dizem que isto é a culpa do partido no poder? Eu também digo a mesma coisa. Da mesma natureza que vocês dizem que não, a oposição também entra. Não, a oposição também é culpada. Então há uma retórica de uma situação que no fundo, ou no fim do dia,
depois nós nos encontramos porque falamos a mesma língua. Se calhar só os termos são diferenciados. Obrigado, ilustre João Massango. Dr. Camilo da Silva, é este momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo ilustre Massango. Doutor, olhando também para o processo de recenseamento eleitoral, nós recebemos vídeos a viralizarem nas redes sociais e esses vídeos nós encontramos lá alguns membros do Partido Frelimo, encontramos secretários do Partido Frelimo. O que estaria por detrás disso? Será que é uma forma de manchar o partido no poder ou é uma perseguição ou mesmo esta irregularidade mesmo tem a ver com alguns membros que fazem parte do partido? Eu acho que até o partido devia se pronunciar em relação a isto, porque acaba por ser, digamos, atitude de certas pessoas, de certos secretários, chefes quarteiros, que não sabem efetivamente qual é a sua verdadeira função ou onde estão. Porque esses também são fiscais. Eles deviam levantar os problemas que encontram nos seus locais e não estão a fazer. Acabam por querer encobrir esse tipo de situação, porque estão lá nas mesas também membros do partido. Eu acho que essas pessoas deviam ser os primeiros a denunciar, porque aquilo acontece na sua zona de jurisdição. Tanto o chefe quarteirão, como o chefe da localidade, do distrito, do circo distrito, etc., deviam ser os primeiros fiscais. E não estão a fazer isto. Não é? Quando não fazem isto, acabam por trazer esta tônica de que são mandatários do partido para exercer ou fazer esse tipo de atrocidades. Não. Eles têm o papel deles naquelas zonas. É zelar pela tranquilidade. E neste caso, neste processo, é zelar pela transparência. Porque lá nestes sítios não tem só, digamos, membros do Partido Frelimo. Tem também membros do MDM, da RENAMO. E só por haver outros membros de outros partidos políticos, estou a falar de partidos políticos que têm assento parlamentar, não é? Só por ter outros membros de outros partidos políticos, essas pessoas deviam ser ainda mais céleres. E não estão a ser. Acabam por manchar um processo que devia ser transparente, não é? E não está a ser. Mas se me permitires, colega do painel, em volta disto, há uma discussão, porque as coisas estão a acontecer lá. Há uma discussão, porque as coisas estão a acontecer lá. Nós estamos a notar essas irregularidades que muitas das vezes envolvem o chefe do quarteirão. No fim do dia, quem paga a fatura é o chefe do quarteirão. E nós não encontramos a pessoa que manda para fazer. Mas há quem manda. É o que nós estamos... Eu estava a acompanhar um vídeo ontem de um chefe do quarteirão que foi interceptado. Ele dizia, a mim me disseram. E as pessoas perguntam, quem é que te mandou? Mas me disseram que nós tínhamos que levar esses para a minha casa. Mas quem é que te disse? Então está aqui o grande problema. Quem é que diz o outro? É aí que o partido Frelimo em nenhum momento vai aparecer a assumir. Mas há quem diz. Quem é que diz? Eu falo exatamente desta questão hierárquica, não é? Não sei se está a perceber, porque é uma questão hierárquica. Então, se existe este tipo de problemas, alguma coisa não está bem nesse sítio. Então, se tu hoje identificaste alguém que está a perpetuar ou que está na vanguarda deste processo anômalo, não é? O que é que nós temos que fazer? Pegamos esta pessoa, não é assim? E para encontrar a veracidade da coisa. Porque de outra forma, Massango, vamos estar num problema cíclico, sem encontrar verdadeiros culpados. E nós queremos, neste momento, encontrar quem é que anda a cometer esse tipo de coisas. Não é? Se você encontrou o chefe quarteirão, pega o chefe quarteirão, ele tem que mostrar quem foi que fez isso. Nós temos que responsabilizar as pessoas. Nós não podemos estar conotados todos, manchados todos, por processos anômalos que acontecem num determinado local. Então, nós todos temos que ser vigilantes. Temos que pegar essas pessoas que estão a criar esse tipo de problemas nessas zonas e ir buscar os verdadeiros culpados. E nesses sítios, nós temos, estamos aqui a falar, por exemplo, temos instituições nesses sítios.
em dado momento as pessoas perguntam por que o Presidente da República está a inaugurar tribunais nos distritos. É para esse tipo de problemas. Nós não temos que levar essas pessoas para a província. Temos que ter entidades que consigam fazer uma investigação, condenar essas pessoas, exatamente no local. Então, se nós encontramos as pessoas, seja ele chefe de quarteirão, seja ele secretário do bairro, peguemos essas pessoas que nos indiquem quem é que mandou fazer aquilo tudo, porque até pode ser ação individual, para querer agradar A, B ou C. E a gente não sabe. Não estou a dizer que seja este o caso. Estou a dizer que pode ser. Não sei se percebes. Mas... Agora, há um dado muito interessante que Camilo está aqui a levantar. Senhores, vamos pegar esses indivíduos. Se é chefe do quarteirão, vamos pegar esses indivíduos. Está aqui. Uma das melhores coisas que nós possamos fazer para poderem desencorajar, porque este assunto está a tornar um ciclo vicioso. Eu não queria dizer, mas vou acabando levantando o assunto. O chefe do quarteirão foi levado para a esquadra. E veja o que aconteceu quando o chefe do quarteirão chega na esquadra, depois a seguir, é que o próprio comandante da esquadra começou a ter problema no posto. Mas este assunto já não é da nossa alçada. É a polícia a dizer, nós estamos a trazer um indivíduo que esteve envolvido nas irregularidades. Não é da nossa alçada. Quando a polícia diz que isto não é da nossa alçada, o que isto significa? Porque é a polícia que deve prender. Há irregularidade, é flagrante delito. Mas este assunto já não é da nossa alçada. É de quem? É de quem? É onde, de facto, remonta um grande problema, grande Camilo, que nós, muitas das vezes, não conseguimos resolver problemas, porque se você comete um crime e eu levo você para a polícia tem que agir. A polícia não deve aqui querer colocar as coisas de uma ou de outra natureza. Nós estamos a falar de ilícitos eleitorais, que no fim do dia vai culminar num processo negativo. Mas as pessoas estão ali. Veja o que disse a Comissão Nacional de Eleições. Disse, é que os partidos políticos só falam e não apresentam provas. É verdade, a lei diz isso aí. Tem que se apresentar as provas. Se você encontra um ilícito, você tem que escrever e deve apresentar. Mas existem aquelas provas audiovisuais de coisas que acontecem. E isso, do ponto de vista criminal, já é um crime público. Independentemente disso, Massango, ainda bem que tocaste neste assunto. Também nós temos que perceber que os partidos políticos que têm, digamos, os partidos políticos que estão neste processo de recenseamento também têm a sua cota-culpa, porque não conseguem fazer esse tipo de relatório, só denunciam, filmam. A minha pergunta é uma, Massango, se nós formos à CNE, vamos encontrar algum documento de algum membro da RENAMO que esteve a afirmar, ou do MDM que esteve a afirmar esse tipo de irregularidades, a denunciar esse tipo de irregularidades? Não, simplesmente limitou-se a afirmar para mediatizar e ridicularizar este processo todo. Então, eu estou também tentando, temos que pôr a mão na consciência, tanto como fiscalizadores e com poder de poder relatar esse tipo de situação, fazer. Se nós não o fizermos, né, vamos incorrer, é que estou a dizer, vai ser um ciclo vicioso. Vamos estar aqui a discutir o mesmo assunto, porque mesmo aqueles que podem fazer o relato das situações não fazem. Não é? Então, esses partidos políticos que podem e têm poder de o fazer, e têm canais próprios para o fazer, porque estão representados nas instituições TAI e CNE, estão lá, têm elementos. Mas por que magaivice no processo? Por que todas essas irregularidades? Quando nós temos um processo eleitoral, por que há todas essas irregularidades? O que é que nós queremos no fim do dia? Para mim, eu quero eliminar essas irregularidades. Agora, procurar saber a motivação individual, por que está a fazer isso? Neste momento não me cabe a mim fazer. E cabe a mim abrir os olhos a cada moçambicano para eliminarmos isto. Correto. É isso que eu tenho que ter, é isso que nós temos que fazer aqui. Obrigado. Agora, irmos atrás daqueles que estão a fazer e procurar saber por que está a fazer. Não, Maçã. Obrigado, ilustre Camilo. Passo agora para a ilustre Maçã. Temos aqui uma mensagem do nosso telespectador que diz o seguinte: no nosso bairro, os chefes de quarteirões andam a exigir cartões de eleitor. Dizem que querem um número do cartão, mas não dizem porquê e para quê. Qual é a sua leitura
doutor, em torno desse Olha, comentário? esse é um outro dilema. Esse é um outro dilema que nós vemos sempre que tivemos os processos eleitorais em Moçambique. Esta coisa de exigências de número de cartões de eleitores. Olha, os partidos políticos, só para o vosso conhecimento, têm membros fixos. Tem membros fixos. Qualquer partido. E nós não precisaríamos, por exemplo, quando queremos fazer a seleção, a escolha dos nossos candidatos, usando exatamente esses métodos que, em suma, vêm de facto colocar em causa. Olha, nós recebemos uma denúncia e eu encaminhei ao CDS na Matola, de um diretor na escola primária completa de Muchiça, aqui na circular. Não é? Que fez a mensagem aos professores a solicitar que cada professor deveria entregar o seu cartão de eleitor. Aquilo criou uma indignação aos professores. Mas por que o diretor? Porque muitas das vezes os que fazem isso são os diretores. Os que fazem isso são os chefes de quarteirões. Por quê? Porque no meio disto aqui há uma coisa ilícita, há uma coisa obscura que querem fazer e colocando de facto em causa. E eu até concordo, olhando o pensamento do meu colega do painel, na visão dele. Se nós estivéssemos num estado onde tudo se faz, se entrarmos nesse cenário, em Moçambique, pela experiência que eu tenho, mesmo o presidente que ganhou as últimas eleições, ganhou de forma fraudulenta, não é? A fraude em Moçambique está sendo colocado em causa e manchando de facto o processo. Então, nós temos este processo. Porque é que os chefes do quarteirões andam de casa em casa, estão a exigir os cartões de eleitor. Então, significa que já começou a questão da contabilização, porque sabe que no fim do dia, durante o período eleitoral, mesmo que você não vá votar, é por essa razão que nós, por si próprio, estamos a desencorajar. Quando você fala com as pessoas, dizem, mas eu ir votar para quê? Porque eles já ganharam. Então nós temos que tirar essa retórica de que eles já ganharam para desencorajar exatamente. E eu até concordo plenamente. Não é? Mas quais são os tribunais? Quais são os tribunais que nós temos? Qual é a polícia que nós temos? Quando a gente encontrar, porque, pelo que eu saiba, estou a acompanhar, na beira lá, já tem detidos os membros da oposição. Em Nampula, tem detidos daqueles fiscais da oposição. Quem é que é da Frelimo que já foi detido? Eu, quando falo da Frelimo, querem juntar a partir do chefe do quarteirão, porque este serve da facto do partido, que já foi detido. E são esses indivíduos que até de forma corajosa. E depois tem um dado muito interessante, porque no fim do dia, quando você procura saber quem é que manda, você não encontra. Ninguém aparece a responsabilizar-se. Mas as pessoas estão lá a cometer irregularidades. Camilo, ninguém aparece a dizer que o que você está a fazer, mesmo que o partido apareça, pensando que vai desencorajar. Então, se isto que está a manchar o processo tem de facto um condor em que o partido possa aparecer que, olha, contra factos, não argumentos, e tudo que é ilícito, nós como partidos não assumimos, as pessoas iriam deixar de fazer isto aqui. Se o próprio partido não assume, então iriam deixar. Mas as pessoas estão lá a fazer. Estamos a ter relatos de cada dia que passa sobre o processo eleitoral, não é sobre os números, sobre os mobiles, sobre a execução daquilo que está acontecendo no terreno. Então, tudo isto aqui. Mas se você procura saber o responsável, você não vai encontrar o responsável. Mas as pessoas estão lá a fazer. Você não encontra o responsável. E ninguém vai aparecer ao nível da célula, ao nível do distrito, ao nível do circo, a parecer que não. As pessoas que estão a fazer, nós é que assumimos. Então, de uma forma geral, o povo moçambicano deve ajudar a polícia. Porque nós não podemos pensar que este processo, quem deve fiscalizar, dizia o colega do painel, que tem que ser somente a polícia, tem que ser o povo. E o povo de facto deve denunciar. Nós temos que chegar a um estágio neste país que quando estamos em pleitos, em períodos eleitorais, não provocar o barulho como está a provocar. Significa que qualquer resultado negativo que nós teremos nestes processos eleitorais, então significa que nós começamos mal o processo, desde lá. Até quando é que nós poderemos mudar esse cenário para que Moçambique, de facto, tenha um processo, não é, de forma transparente?
E você vai pensar que não, as pessoas não vão acusar. Da mesma natureza que vocês acusam. Eu ri aqui nos Estados Unidos da América quando o Trump perde o poder. Acusou a oposição da fraude, mas do ponto de vista real, quem tem toda a probabilidade de fazer a fraude é quem está no poder. Mas o que estava no poder perdeu, ganhou a oposição. Então, tudo isto é que nós queremos trazer em gesto de debate para trazer, no meu ponto de vista, a melhor forma de um determinado processo. Este processo está cheio de irregularidades. Não, está cheio... E que impacto vai trazer nas eleições que nós teremos de Canadá? O impacto é negativo. Se o telespectador está a relatar de um caso em que o chefe do quarteirão anda a recolher os cartões de eleitor para quê? Não é da competência da recolha dos cartões. Isso é da competência do STAI. Pelo contrário, eu ficaria feliz se fosse os órgãos eleitorais a solicitar. É o chefe do quarteirão, é o diretor da escola, é o secretário do bar. Está a recolher os cartões para quê? Está a recolher os cartões para quê? Porque isso pode ser feito ao nível do partido. O partido tem pessoas, se quer os cartões, recolhe os membros do partido, lá na célula do partido, lá na direção do partido, lá no partido. São vários partidos. Nós estamos a dizer as coisas neste contexto. Esta coisa de andar a recolher os números de cartões de eleitores está a manchar o processo. E vai continuando a colocar em desconfiança o processo que de facto nós queremos. E eu estou a dizer as coisas exatamente neste contexto. Porque se nós queremos ver as coisas a melhorar, um dia nós temos que ter coragem, não é? Nós temos que ter coragem. É por essa razão que neste país aqui as manifestações não são queridas. Sabe por quê? Porque nós nunca vimos o Presidente da República, o chefe do Estado, a condenar e a informar a quem, por exemplo, faz a repressão que não, isto é de lei. Desde o momento que as pessoas façam dentro da lei. Está a perceber? O que nós queremos é que mesmo esta coisa de recolha de cartões tem que ser dentro do partido, não na minha casa. No dia que o chefe do quarteirão aparecer na minha casa, eu vou lhe pôr com água quente, esse senhor, para vir recolher o número do cartão. Não vou lhes perdoar. Mas não porque eu sou criminoso. E também porque eu posso fazer. Não, nós estamos a dizer as coisas que nós possamos fazer, que possam de facto colocar o bom nome exatamente do próprio processo. E também os órgãos eleitorais, quando há irregularidades, devem aparecer para tranquilizar o povo. Obrigado, ilustre João Mação. Ilustre Camilo, este momento de comentar em torno da questão colocada pelo nosso telespectador e também, ilustre, olhando para o nosso tema de hoje, será que há casos de fraudes neste processo de recenseamento eleitoral? Em algum momento o ilustre Massango falou das eleições do presidente News, onde acabou afirmando que houve também fraude. Todos os processos que nós já tivemos no nosso país, há lá fraude. Como é que olha para isso? Qual é o seu pensamento em torno disso? Bom, primeiro vou corrigir, Massango. Eu não disse que a polícia só que tem que fazer intervenção nisso. Eu disse que todos nós temos que estar envolvidos neste processo, não é? Não é? Então, eu disse que todos nós temos que estar envolvidos. A polícia tem que fazer o seu papel, porque ela é que é agente da legalidade. Então, nós não podemos deixar a polícia de fora. Não é? Agora, daí para frente, não podemos responder em função a isto. Dois, para mim, neste processo, caro Massango, aliás, vocês dois são Massangos. Caro Massango, neste processo, é prematuro nós estamos a falar em fraude. Nós temos que falar de irregularidades, não é? Não de fraude. Agora, estas irregularidades podem ser pronúncio para fraude. Estou a dizer que neste momento não podemos falar de fraude, não é? Agora, também comentar por um processo encerrado, na questão da falar o Massango levantou aqui que o presidente Jacinto Filipe News foi eleito num processo fraudulento. Isso é um processo fechado. É um processo que teve a sua ata. Eu estar a comentar sobre isto é como se estivesse a jogar aqui água sobre o pato, né? Então não faz muito sentido. Agora, voltando àquilo que é o tema efetivo do programa, e estamos a falar dos tais cartões recolhidos, não é? É isso. Nenhuma autoridade
está autorizada a fazer recolha de cartões ou tirar números de pessoas já recenseadas. Senão, a própria instituição de tutela, que é o STAI, mediante algum comunicado. Diante disto, não existe nenhum comunicado que permite que isto aconteça. Então, para mim, tudo o que for acontecer é um ato individual, um ato singular, individual, um ato isolado de alguém que está a fazer alguma coisa, não sei porquê. Então, são essas coisas que as televisões têm que levar para as pessoas, são essas informações que as pessoas têm que ter, de que ninguém pode, se não devidamente autorizada, que é a instituição STAI, procurar saber de alguma coisa sobre este processo. Eu falei aqui que tive a informação que eu tenho que voltar dia 5 ou dia 6. Quem me disse isso foi alguém do centro de recenseamento. Eu tenho que ir ao centro onde eu recenseei para ir, não sei fazer o quê, no dia 5 e dia 6. Então, aí sim. Agora, não há de ser o chefe do meu quarteirão que há de vir à minha casa e dizer aquele processo que lhe disseram lá no centro de recenseamento de vir dia 5, dia 6. Eu é que vou fazer aqui a nível de quarteirão. Não existe isso. Geralmente, Camilo, quando termina o processo eleitoral, estamos a falar de 5 a 6 de junho, é o momento que faz a exposição dos cadernos eleitorais para poder se apurar se aquela pessoa que foi recensear exatamente naquele posto, o nome dele consta lá e há a fixação das listas. Porque o processo termina no dia 3, então dia 5 e 6 é o momento da exposição, se for exatamente por este espírito. É aquilo que tem acontecido nos outros processos. Vou voltar processos. a dizer-te, Massango, tudo bem, até aí tudo bem. Em nenhum, eu recensei desde o primeiro dia aqui, desde as primeiras eleições. Eu nunca tive que voltar ao centro de recenseamento para o que quer que seja. Mas o cerne da questão não é a questão de eu ter que ir ao centro de recenseamento. É um chefe do quarteirão vir em nome de uma instituição querer tirar satisfação do meu cartão de eleitor. É isso que estamos a falar. Não é, acho que o cerne da questão é esta. Eu estou a dizer, enquanto não houver um comunicado da instituição de tutela, que é a CNE ou o STAI, ninguém mais tem autoridade de pedir-me dados do meu cartão de recenseamento. Meu amigo, você não sabe que o chefe do quarteirão representa da Frelimo mesmo. Estamos a falar da Frelimo ou estamos a falar da instituição STAI? Não. Esta coisa de recolha de cartões. É o que eu estou a dizer. Eu estou a negar, velho. Estou aqui a negar. Não sei se está a perceber, Massam. Eu estou a tentar negar isto, velho. Concordo. Vamos recusar que isto... Concordo plenamente. Não é? Concordo. É isso que eu estou a tentar dizer. Concordo. Vamos negar isto. Vamos negar, vamos mesmo. Porque se for alguma coisa, vamos ao centro de recenseamento e perguntar, olha, o Massango, que é meu chefe do quarteirão, veio à minha casa às 15 horas para pedir isto. O que é que eu tenho? Está a perceber? O centro de recenseamento é perto da... Por isso é que temos centros de recenseamento perto das nossas residências. Para nós irmos esclarecer o que quer que seja. Agora, não vamos estar aqui a trazer assuntos que não são assuntos. Não é, Massango? Ilustre, olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Bom, o que eu peço aqui a todo mundo é que vá ao centro de recenseamento, não é? E traga, e faça como eu fiz, não é? Recenseie-se, porque a partir daqui a gente consegue exercer o nosso, digamos, senso de cidadania. Só a partir daqui. Sem este cartão, vamos ser os ditos cômodos, milicianos digitais, vamos estar a reclamar nas redes sociais de tudo e mais alguma coisa, enquanto nós podemos fazer com este cartão. Obrigado, ilustre Camilo da Silva. Passo agora para ilustre João Massão. Ilustre, olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Olha, eu gosto muito de um termo que a gente usa lá na nossa povoação, em Xangana,
loko la ku dlaya nyoka a nyoka khoma enhloko. Então, eu posso até tentar traduzir, se nós queremos bater a cobra pela cabeça, não queremos matar a cobra, temos que bater pela cabeça. O que com isso eu quero dizer? É que qualquer desejo de um povo, não é? Num país regime democrático, é exercida através do voto. Há uma retórica discursiva que tende a encher a mente de muita gente, do povo no poder. Eu quero pegar este termo de outra natureza, levar o povo no poder através do voto. Não basta povo no poder, é povo no poder através do voto. Então, meu irmão, se você quer chegar ao poder, eu ainda ontem estava a assistir um vídeo de Samora Machel, não é, a falar exatamente disto, é através deste processo, vamos todos recensear, independentemente daquilo que está a acontecer, e no dia 11 de outubro a gente encontramos lá, para a gente apertar a cobra pela cabeça. Muito obrigado. Obrigado, ilustre João Mação. Obrigado, ilustre Camilo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Brito Blas. Obrigado, Associação de Jovens. Obrigado a todos que deixaram mensagem aqui na nossa página do Facebook, a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Mação. Deus abençoe.